E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Como é que você tá? Vargas Joaquim na área, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Pessoal do céu, como se não bastasse, você já ouviu falar várias vezes que na equipe do Santos não tem um dia em que não tem notícias ruins, né? Hoje, eu acho que você já ouviu falar sobre isso a respeito do Natan e do Lucas Pires, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto novamente, mas eu vou dar ênfase sobre o que pode acontecer depois da punição e do afastamento desses dois jogadores aí, os dois baladeiros, vamos dizer assim, né? Concomitante com isso, teve a entrevista coletiva e já foi aproveitada algumas perguntas a respeito do que aconteceu com esses dois jogadores que ficarão afastados do time do Santos, serão negociados, estão à disposição do mercado nacional e internacional também. Só que quem vai querer esses jogadores da maneira que saiu? Aí que está o detalhe. A gente vai falar um pouquinho disso também. E eu vou falar um negócio para você, pessoal. Olha, é muito difícil, precisa realmente acontecer alguma coisa dentro da equipe do Santos, né? Porque da maneira que está, realmente não pode ficar, né? Hoje, só para a gente contextualizar um pouquinho, para você que está ligado aqui no canal Vargas Santos TV e está vendo, querendo saber o que aconteceu com o Lucas Pires e com o Natan, o lateral direito e o lateral esquerdo do time do Santos, respectivamente, né? Lucas Pires que jogou na última partida, o Natan que foi para o banco de reservas e me parece que dali ele não vai sair mais. Aliás, existem reportagens que falam a respeito do afastamento dele, né? Só para contextualizar, pessoal, de novo, não ficar enrolando, Lucas Pires e o Natan, não sei se teve outros jogadores, me parece que teve outros jogadores, mas a câmera não pegou, não filmou, então não tem evidência. Eles foram convidados pelo Rodrigo, o Raio, aquele que jogou no time do Santos, que está no Real Madrid, para uma festa na casa deles, lá para uma celebração. O que aconteceu? Isso foi na noite de segunda-feira, né? E aí, papo vem, papo vai, a torcida foi lá, alguns torcedores, melhor dizendo, foram lá no baile do Rodrigo e acabou vendo o Lucas Pires e o Natan saindo da festa às 5 horas da manhã, né? Você sabe que eles jogaram no domingo, então na segunda-feira eles folgaram, né? E aí na terça-feira eles teriam que trabalhar já às 9, 10 horas da noite, tinha um treino, era um horário mais ou menos assim. Só que era 5 horas da manhã na segunda-feira, na madrugada de terça-feira, eles iam treinar na mesma manhã. Então eles saíram às 5, os torcedores viram ele às 5 horas da manhã e eles iam treinar às 9h30, 10 horas, 9 horas, 10 horas da manhã. Desta mesma manhã. E aí os caras ficaram revoltados. Fizeram um monte de pergunta para ele, pô, não sei o que, você não pode me filmar, foi o que o Lucas Pires falou. Tem vídeos que a torcida fez deles dentro ali, saindo da balada, dano flagrante e tudo mais. Agora, Vargas, eles não podem sair, eles não podem se divertir. Olha, pessoal, vamos ser bem honestos, né? Paulo Turra chegou, né? Já deu entrevista coletiva hoje às 14 horas. Teve alguns canais, inclusive, que cobriram ao vivo lá. O De Olho do Peixe foi um deles, né? Mas já veio já com essa bucha e com essa bola dividida para tentar entender o que aconteceu. Ele já tem o respaldo da diretoria com relação à punição desses dois jogadores. Foram afastados e tudo mais. Só que olha, pessoal, olha a cabeça desses caras. Pô, os caras não têm bom senso, né? Pô, o time do Santos não tá bem na tabela. O time do Santos vem de derrotas consecutivas, de 3 derrotas consecutivas. Isso nunca aconteceu com o Santos na história do Santos, né? Consecutivas dentro da Vila Belmiro. Não dá, cara. E o cara vai e sai num dia que não é para sair. Então o que isso representa, né? De uma certa forma. Que o cara não tá focado, velho. Como que o cara que depende do corpo vai numa balada na segunda-feira e fica até a madrugada de terça-feira e que na terça-feira, que é o dia de treino, ele ainda está na balada lá? Como que o cara vai jogar desse jeito? Como que o cara vai ter rendimento físico
dentro dos treinamentos. O Paulo Turra já falou, e o primeiro treino que ele deu, que foi no dia de ontem, já meteu muita intensidade. Foram essas palavras que ele utilizou, principalmente quando ele conheceu o grupo do time do Santos. Competição, que seria competir, intensidade e emergência, né? Vai ter que competir. Até ele sentiu e falou, citou na ocasião, na entrevista coletiva, depois eu vou entrar um pouquinho para falar um pouco a respeito disso. Ele falou, nem que vier o Messi, nem que vier o novo Neymar, nem que vier, vai ter que competir. Intensidade, essa foi a tônica dos treinamentos do Paulo Turra no dia de ontem e também no dia de hoje. Ontem, inclusive, ele treinou 2 horas intensamente o grupo, né? Pelo menos aqueles que não jogaram, né, no domingo, né, que entraram no segundo tempo, e aqueles que jogaram no domingo ficaram na academia fazendo trabalhos de regeneração. Mas hoje voltou ao normal. E quando todo mundo vai voltar ao normal, me vai o Lucas Pires e me vai o Natan nessa fase que o Santos está. Repito, não é que não é para sair, é que tem a hora certa para fazer isso, pessoal. Tem a hora certa. O que eles deveriam fazer? No meu modo de ver, para não ficar feio pelo convite do Rodrigo que fez, para a festa que teve lá, que muito provavelmente foi muito legal, pega o carro, vai os dois lá. Rodrigo, eu vim aqui para te dar um abraço, mas chega no dia anterior. Chega, fala, eu vim te dar um abraço, e vai embora, cara. No máximo isso. Ou se não, na mesma hora, liga pro cara e fala assim, não tá, eu não tô afim, inventa uma desculpa e sei lá, cara, pensa que todo mundo tá de olho em você, o time tá sendo cobrado, tem muita pressão. Aí eu já vi muita gente questionar que ali não é o trabalho da torcida fazer isso, que isso é o trabalho dos dirigentes que contrataram do time do Santos. Pessoal do céu, eu não estou incentivando violência aqui, pelo amor de Deus. Mas, primeiramente, quem tem que ter consciência do que está acontecendo no clube, né, e isso passa credibilidade, são os jogadores do time do Santos. Poxa vida, cara, já imaginou? Pensa, eu não vou nem comentar a respeito de salário, tá, pessoal? Né, o cara tá ali porque alguém colocou ali e alguém tá pagando. A gente começa a perceber um monte de coisa, né? O louco Lisca já tinha falado, quase caiu aqui. O louco Lisca já tinha falado, Lisca, que foi técnico do time do Santos, tem um monte de teaser dele aí, de vídeos falando a respeito do comprometimento dos jogadores, que foi até o presidente, inclusive. Tem mais cara que tem o mesmo pensamento dentro da equipe, né? Mas a entrevista coletiva que hoje aconteceu às 14 horas na equipe do Santos, foi lá na Vila Belmiro, do Paulo Turra, né? E a equipe dele com 7 integrantes, incluindo alguns conhecidos, por exemplo, como o Arzu, o Claudio Miro também está na comissão técnica, né, fixa. Ele apresentou a comissão, depois todos saíram, ficaram somente ele e o Falcão. O Falcão fez uma introdução. Primeira coisa que ele falou a respeito, no início da entrevista coletiva, foi a respeito do caso Natan e Lucas Pires. Ele já deixou bem claro que as providências já iam ser tomadas e tudo mais. Tipo assim, aconteceu, a gente sabe, já foram tomadas devidas providências, mas a gente não vai falar muito sobre esse assunto. Foi curto e grosso, tipo assim. Mas só para contextualizar mais um pouquinho, saiu uma nota no site oficial do time do Santos, pessoal. Nota oficial, Natan e Lucas Pires. O Santos Futebol Clube informa que Natan e Lucas Pires serão multados em 50% dos vencimentos por motivos disciplinares. Os dois serão notificados nesta terça-feira, dia 27, que é hoje, passarão a treinar em separado do grupo principal e o clube aguarda a proposta para negociá-los. O Santos Futebol Clube quer atletas comprometidos e seguirá, melhor dizendo, rigorosa nesse assunto. Tem mais caras que precisa ter mais comprometimento lá. Se forçar, tem mais cara lá.
E é isso que o torcedor santista está querendo saber, né? Porque esse tipo de jogador realmente ele contamina o grupo, né? Não é legal. Não estou aqui dizendo que ele não tem que sair. Eu só acho que ele foi infeliz em sair no dia que não podia sair. Pô, os próprios jogadores mais experientes falam isso, pessoal. Ah, mas a torcida não tem que ter esse papel de poder fiscalizar. Na verdade, quem não tem que fazer isso e tem que ter o bom senso, como eu havia dito anteriormente, é os próprios jogadores. Pô, a fase não tá legal. Ah, os caras vai lá e arruma cabelo, e fica aquela monte de risada. O clube tá abaixando na tabela, possibilidade de rebaixamento. Não pode dar risadinha. Eu vi uma entrevista uma vez, pessoal, só para a gente falar aqui, e todos vocês do canal Vargas Santos TV entender. O Muricy, numa das palestras que ele dá, que é muito interessante, ele que já foi também treinador do time do Santos e foi já campeão da Libertadores com o Santos, pela primeira vez na vida. Ele sempre fala que quando ele pega a equipe assim, principalmente na equipe de coração dele, que ele não deixa dúvida para ninguém, que é o São Paulo Futebol Clube, ele sempre fala que num momento de crise, sempre tem os grupinhos. Sempre tem os grupinhos. Aqueles bagaça, que não tá nem aí com nada, que parece que não aconteceu nada, perdeu, tá dando risada, vai embora para casa como se nada acontecesse. Não, o cara tem que ficar incomodado com aquilo. E esse é o tipo de jogador que nenhuma equipe tem que ter dentro do seu elenco. Nenhum jogador nesses naipes. Por quê? Porque esses caras contaminam, velho. Contaminam. E assim que começar a ter essas alterações, tirar esses caras que realmente estão praticamente sentados no contrato, e é nessa parte que eu vou chegar agora nesse momento. Por que que eu falo isso? Eu estava dando uma observada e fiz uma anotação aqui dos contratos desses dois jogadores. Lucas Pires, o contrato dele vai até julho de 2026. E o Natan, o contrato dele vai até dezembro de 2026. É brincadeira. Pessoal, a gente está em 2023. Tem quase 3 anos de contrato ainda. E esses caras sendo dispensados, é bem verdade, é o seguinte. A gente precisa pensar o quê? Essa nota oficial que saiu, que eu estou vendo que todos os sites estão falando a respeito dos dois jogadores, por exemplo, aqui. No Diário do Peixe também saiu uma nota interessante. Os laterais Lucas Pires e o Natan não vestem mais a camisa do time do Santos. A diretoria do clube decidiu multá-los em 50% dos vencimentos e afastá-los das atividades, como aconteceu no site do Santos oficial. Com o elenco principal e aguarda propostas para poder negociá-los em definitivo. Não tem mais interesse pelo jeito de ficar com o jogador. Em nota, o clube informou que quer atletas comprometidos. A mesma coisa. Aqui continua o histórico falando a respeito das idades dele. Por exemplo, o Lucas Pires tem 22 e o Natan tem 21 anos, né? E eu já falei até quando vai o contrato desses caras, né? Até 2026. Agora eles vão sentar no contrato. Normalmente, jogadores como eles, pessoal, também tem advogados fora, cara. Né? E aí, o Santos, como se tivesse errado, o Santos vai ter que tomar cuidado. Porque eles vão ficar afastados, treinando em separado, aguardando uma oportunidade. Você acha que eles estão esquentando a cabeça? Você acha que depois do que aconteceu realmente... É só você pensar, pessoal, não quer nada com nada. Eles só vão acionar muito provavelmente os advogados deles para contextualizar a punição que eles tiverem a respeito de ter saído e o Santos punir ele por conta de falta de comprometimento. Agora, quem está certo, quem está errado? É lógico que os caras não deveriam ter feito isso. Né? Eu fico me comparando com uma empresa do mundo privado. Né? Eu já trabalhei em várias empresas, graças a Deus, e eu vou falar, teve algumas que eu nem acreditava que eu estava trabalhando. Eu vou falar um negócio para você. Quando você é cobrado dentro de uma empresa e você não dá resultado, o seu prazo de validade ali é rapidinho. Não deu resultado, os caras vão lá e tira você. Coloca outro, muitas vezes com um salário menor, inferior ao seu.
É isso que acontece. Por que, cara? Me parece que os caras não têm noção disso. Parece que os caras vivem em outro mundo, velho. Né? Outro patamar, outro mundo. Parece que não é o mundo deles. Os caras ficam aí tirando foto. Os amigos dele, os parceiros, que ficam o dia inteiro no pé, que não faz quase absolutamente nada. Dando moral para esses caras no Instagram e tudo mais. Tem as exceções. É bem verdade? Lógico que tem. Mas o que esses caras acham que ele é maior do que eles são? Por que essas pessoas pensam dessa forma? Né? Você vê na cara deles assim, pô, se preocupou em ser filmado, pô, então não sai do lugar, fica na sua casa. Fica lá com a namorada, fica lá no seu apartamento, sei lá, cara. Você depende do corpo para você poder fazer o treinamento. A hora que vai ter um rendimento, precisa de você, ainda mais o Paulo Turra, que falou que vai ter muita intensidade, comprometimento e o senso de urgência. E a competitividade? Como que o cara vai ter competitividade fazendo isso? Ah, mas agora todo mundo está lacrando, todo mundo... Não, tem um momento certo para fazer isso. E eu tenho absoluta certeza que esse não é o momento. Né? Faltou senso de responsabilidade. E aí ele também não terá intensidade e não terá emergência. Toda a entrevista coletiva do Paulo Turra foi gerada em cima dessas 3 palavras que eu acabei de falar para você. Competição, que seria competir, intensidade e emergência. Competir sempre, em qualquer jogo, em qualquer partida. Intensidade, já deu provas que no primeiro treino nesta quinta-feira treinou 2 horas de maneira intensa com o grupo que estava lá. E a emergência, tirar o Santos dessa situação antes de pensar em qualquer coisa. Baseado nisso, depois eu vou fazer um conteúdo só a respeito da entrevista do Paulo Turra. Eu tive que contextualizar um pouquinho mais, porque muita coisa foi perguntada já na entrevista coletiva, quando teve a notícia hoje pela manhã, e o torcedor santista é aquele que acompanha, e aquele que provavelmente está chegando em casa, está vendo que, olha, o Santos não tem um dia que não tem uma notícia ruim. Tá certo, pessoal? Eu queria dar uma notícia boa para você, mas eu acho que você já acompanhou muito provavelmente em outros canais, mas a gente está aqui explicando do nosso jeito, da nossa forma, mas o importante é que você, telespectador que acompanha o Santos Futebol Clube, além de você ficar aqui no meu canal, também dê preferência para os outros canais que também só falam a respeito do time mais glorioso do mundo, tá certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo a você, a todos os likes, a todos os compartilhamentos, a todas as inscrições, que olha, meu muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Fica na paz, fica com Deus. Até breve, tchau.